Uma das coisas que mais acontecem nos dias de hoje é quando eu estou conversando com os meus amigos e eles começam a falar sobre como tudo era barato quando éramos crianças, mas que agora tudo está sempre aumentando de preço. Antes era tudo tão fácil de comprar e hoje é impossível. E tudo isso é por causa desse governo ou de outro, que não sabe como governar um país. E essa conversa fica num ciclo sem fim, um jogando a responsabilidade para o outro. E é exatamente isso o que as pessoas reativas fazem. Elas a todo momento focam nas coisas que elas não conseguem controlar, colocando a culpa em algum bode expiatório. É impossível pensar que um conceito chamado inflação possa existir e que o salário deles também tenha subido. Do outro lado da moeda, existem as pessoas proativas, que pensam assim: mesmo que minhas críticas sejam pertinentes, pensar sobre isso não me ajudará em nada, então vou focar nas coisas que eu posso controlar. Se uma pessoa proativa trabalha numa empresa, em vez de focar em como as pessoas puxam o saco das outras para subir de cargo, ou como as outras pessoas também estejam ganhando um aumento e eu não, ela foca em como melhorar, para que ela seja uma peça-chave na empresa onde trabalha. Você percebe a diferença entre esses dois pensamentos? Olha a quantidade de responsabilidade, o tamanho da dedicação e de trabalho duro que o segundo pensamento me sugere. E agora me diga, qual pensamento nosso cérebro preguiçoso vai escolher como padrão? E é isso o motivo de tanta gente focar nas coisas que elas não conseguem controlar, ao invés de correr atrás das coisas que elas conseguem. Seja parte da solução, não do problema. Hábito número 1: seja proativo. Agora, imagine que você está no velório, e todos os seus amigos e familiares estão lá também. Quando você para na frente do caixão, dá de cara com você mesmo. É isso aí. Este é o seu velório, daqui a alguns anos. O que você diria sobre você mesmo? O que você queria que todas as pessoas que você ama estivessem falando sobre você e sua vida? Essas são uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer. O que você faz da sua vida hoje está alinhado com o que você quer que as pessoas se lembrem? Você quer ser lembrado como sendo um bom filho? Se esse for o caso, como não obedecer seus pais e não demonstrar nenhum afeto iria te ajudar nisso? Você quer ser lembrado como uma pessoa que deixou o mundo um pouco melhor? Se esse for o caso, você está buscando as coisas que façam com que as pessoas possam dizer isso? Ou você tem medo de falhar e prefere ficar sentado o dia inteiro esperando a vida passar? E como nossa vida muda quando realmente sabemos o que, bem lá no fundo, é mais importante pra gente? O que você deseja ouvir em seu funeral é na verdade o seu propósito de vida. Talvez a fama, o dinheiro e outras coisas pelas quais a gente tanto corre atrás nem sequer faça parte dos seus planos mais. O hábito número 2 é começar com um objetivo em mente. Agora, se eu te perguntasse, quais são as coisas que mais importam para você? As respostas mais comuns seriam talvez a sua saúde ou os seus relacionamentos com sua família e amigos. Você nunca responderia ficar rolando a tela do celular ou assistir TV. Mas por quê? Muitos de nós passamos mais tempo no celular ou vendo TV do que nos cuidando ou cultivando um ambiente familiar agradável? Existe um abismo enorme entre o que nós queremos e aonde realmente alocamos nosso tempo. O hábito número 3 é: faça primeiro o mais importante. Agora, imagine a situação. Você quer muito uma laranja para fazer suco, porém, seu irmão a pega primeiro. Vocês dois querem a laranja, e aí começa a briga. Depois de um tempo, seu pai já irritado decide pegar a laranja, cortar no meio e dar metade para cada um, pensando assim estar satisfazendo os dois. No final, todos saem perdendo, porque não sabiam que um queria laranja para fazer suco e o outro, na verdade, queria apenas a casca, porque queria fazer geleia. Uma outra situação. Imaginem que tem uma farmácia e que te venda um remédio muito mais caro do que o normal, porque percebo que você precisa muito dele e que pagaria qualquer valor. Da próxima vez, você pensaria em voltar na minha farmácia de novo? Não seria muito melhor para nós dois se eu praticasse um preço justo? Nesse caso, você ficaria satisfeito e voltaria à minha farmácia, o que iria me deixar também satisfeito. O hábito número 4 é: pensar ganha-ganha. Pare de pensar que para que um ganhe, o outro tenha que perder. A vida não precisa ser desse jeito.
Uma das coisas que quero é que as pessoas se inscrevam em meu canal, mas uma coisa que você nunca me ouvirá dizendo é: bem, gente, eu tive muito trabalho, tive que me dedicar muitas horas nesse vídeo. Por favor, inscreva-se. Agora sério, quem realmente se importa se eu tive muito trabalho? Quem se importa se passei dias para criar apenas um vídeo? A pergunta que deve ser feita é a seguinte: esse vídeo traz algo que seja útil para você? Por que você tiraria um pouco do seu tempo para se inscrever quando você poderia estar fazendo qualquer outra coisa que te interessasse mais? O hábito número 5 é algo que deveríamos colocar em nossa vida como uma meta diária, algo que temos que fazer a cada conversa e a cada interação que temos. E é esse: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Agora, imaginem dois amigos de faculdade. Um é aquele típico nerd, que sabe quase tudo de programação e eletrônica, enquanto o outro tem uma imaginação enorme e uma boa capacidade para vender. Os dois sozinhos são apenas mais dois estudantes e não conseguem criar nada de especial, mas quando os dois se juntam para trabalhar, eles conseguem fazer produtos fantásticos. A história, na verdade, é de Steve Jobs e Wozniak, que aconteceu quando resolveram juntar suas forças para fazer seu primeiro computador. O que aconteceu aqui é o que chamamos de sinergia. O total alcançado é maior que a soma das partes sozinhas. Posso te afirmar com bastante convicção que isso é bem difícil de ser alcançado com todas as pessoas, mas você deve sempre estar procurando por oportunidades de criar sinergia, valorizando as diferenças e tentando sempre alcançar uma terceira alternativa que satisfaça ambas as partes. O hábito número 6 é sinergizar. E por último, mas não menos importante, imagine que você está numa floresta e encontra um homem tentando cortar uma árvore. Ele está lá por mais de 5 horas e está exausto. Aí você vai e diz: amigo, se você afiar a serra, você vai conseguir cortar mais rápido, viu? E o homem diz: não tenho tempo para afiar a serra, estou muito ocupado. A gente pode até rir dessa história, mas tendemos a fazer isso toda hora. Nós não conseguimos encontrar 30 minutos por dia para nos exercitar e melhorar fisicamente. Não podemos ler um livro por 15 minutos por dia para nos estimular mentalmente. Não temos tempo para usar nossa empatia e ajudar uma senhora a levar suas compras para casa. E não conseguimos tirar nem uma única hora por semana para irmos à igreja, meditar ou fazer qualquer coisa que estimule nossa espiritualidade. Não, nunca temos esse tempo. E aí, tentamos dicas e atalhos para sermos saudáveis, usando técnicas e acreditando que a mágica da transformação irá acontecer. É como comprar uma Ferrari sem motor e dizer para sua família: para onde querem viajar esse final de semana? O hábito número 7 é renovação. É isso aí, pessoal. Esses são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Grandes mudanças levam tempo e esforço, e é isso que o livro e esse vídeo quer que aconteça. E rapidinho aqui, pessoal, queria agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, por acompanhar os vídeos e sempre deixar aquele joinha como forma de agradecimento. Meu muito obrigado de coração pelo apoio. Se você ainda não é inscrito, faça como o pessoal, é só clicar no botão vermelho inscrever-se. E se puder, também compartilhe o vídeo com seus amigos. Tenha um ótimo dia e seja uma pessoa melhor.